Olá, boa tarde. Chegou a sexta-feira aqui no Pausa e o nosso assunto hoje é cirurgia plástica. A busca por um corpo perfeito não é de todo erro, não. Mas em alguns casos, esse desejo pode passar de todos os limites e o que era um sonho pode se tornar um tremendo pesadelo. Seja por confiar aí em profissionais incapacitados ou, em muitos casos, por se submeter a procedimentos muito arcaicos ou então inovadores demais ou até mesmo inapropriados. Por isso, antes de decidir entrar numa sala de cirurgia, o paciente deve estar muito atento a alguns pontos que o nosso programa vai debater hoje. E eu já convido você a fazer parte desse bate-papo. Pela TV Pajuçara, portal TNH1 e também via Facebook. Estamos no ar. E para acompanhar a gente nesse bate-papo, eu recebo agora aqui no nosso estúdio o cirurgião plástico André de Mendonça. Doutor André, pode entrar aqui no Pausa. Muito boa tarde para o senhor, que bom recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos sentar então para a gente poder começar a nossa discussão. Na verdade, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho alguns números que eu gostaria de trazer aqui para a gente. Em 2013, o Brasil ele foi apontado aí, ficou na verdade no primeiro lugar no ranking dos países que mais fazem cirurgias plásticas no mundo. Interessante isso, né? E aí nos últimos 2 anos, esse número ele entrou em queda. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil realizou 1.200.000 procedimentos em 2015 e isso aí representa quase 120.000 cirurgias a menos do que registrou em 2014. Então, em 2014 e 2015, houve essa baixa aí no número de atendimentos, no número de procedimentos cirúrgicos, na verdade. Mas é inquestionável que a preocupação do brasileiro, né, em relação à autoestima, à estética, ao bem-estar, aumentou. O senhor também percebe isso? Qual a avaliação que o senhor faz aí desse cenário? Essa pesquisa inicialmente teve, como você bem falou, quando o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no número de cirurgias plásticas estéticas. Foi em 2013, Exato. Né? Esse reflexo dos últimos 2 anos da queda, eu acredito que realmente tem um pouco a ver com a crise que o Brasil tem passado. Então, isso pode ter refletido também, certamente, nas cirurgias plásticas. Mas, de uma forma geral, a procura e o interesse para a realização da cirurgia plástica estética e, além da cirurgia plástica, os procedimentos estéticos, vem crescendo muito nos últimos anos. Talvez estacionou um pouco, aquele boom diminuiu um pouco e está retornando agora isso com a melhora da economia que está começando a dar os próximos passos. Antes da gente começar realmente a nossa discussão, então vamos fazer essa diferenciação entre cirurgia e procedimentos estéticos? As cirurgias são realmente mais invasivas ou os procedimentos podem ser invasivos também? A gente considera as cirurgias estéticas, plásticas estéticas ou reconstrutoras como cirurgias. Existe o procedimento minimamente invasivos, que são os preenchimentos, as aplicações com toxina botulínica, que é o famoso Botox, alguns outros procedimentos que tratam a parte estética. Então, a gente consegue dividir, do ponto de vista didático, entre a cirurgia e procedimentos minimamente invasivos. Ok, então. E essa busca pelo corpo perfeito, doutor, quando é que isso pode trazer riscos à nossa saúde? Em muitas situações, essa busca do corpo perfeito, ela tem que ser, essa triagem, digamos assim, o cirurgião plástico ele tem que saber fazer isso, porque muitas vezes o paciente vai procurar alguma cirurgia, o qual a expectativa dela é uma expectativa irreal, e a gente tem que falar isso, cada paciente tem um resultado diferente, não existe um molde de resultado para todos os pacientes, então o paciente tem que estar muito ciente disso, né? Esse paciente pode ter alguma doença ou alguma doença controlada que pode restringir um pouco a cirurgia plástica e também é um fator de risco. Então é importante que tudo isso seja determinado durante a consulta com o cirurgião plástico. O que infelizmente acontece é que muitos pacientes escondem isso do cirurgião plástico no momento que está fazendo a consulta. A gente só descobre isso ou após a cirurgia, infelizmente, ou durante a consulta pré-anestésica, que é algo que a gente faz de rotina, e aí ele fala um pouco mais para a consulta com o anestesista sobre algum problema que ele tem e ele ficou com receio de falar para o cirurgião plástico, que o cirurgião plástico poderia suspender a cirurgia dele. Sem falar que toda cirurgia é um risco, né? Querendo ou não, é um procedimento ali invasivo e tem o risco que eu acredito que, enfim, isso é repassado para os pacientes, né? Mas muitas vezes os pacientes não levam isso em consideração. Sim, todo procedimento tem um risco. No caso da cirurgia plástica, ela tem menor risco, porque os pacientes eles só vão submeter uma cirurgia plástica que a gente considera eletiva quando ele está bem de saúde, quando eles estão com os exames bem. Então, diferentemente de outras patologias que o paciente pode precisar de uma urgência, essa cirurgia é muito mais
complexa e muito mais perigosa. Então, a cirurgia plástica em si, o paciente tem que estar com o bem como um todo para poder submeter a cirurgia. Exato. O senhor trabalha há muitos anos já com a cirurgia plástica, né, estética. Nesses anos de experiência, pelo que o senhor percebe, o que é que leva uma pessoa a buscar tão fortemente assim, um corpo perfeito, arriscar tudo pela beleza? Eu acho que as mídias, isso contribuiu bastante para que esse acesso tivesse mais fácil, né? O paciente começa a ter isso. Outra coisa que aconteceu nos últimos anos é a procura por um trabalho, por um emprego. O paciente quer estar melhor, a pessoa quer estar melhor para a oportunidade de emprego. Consequentemente, a cirurgia plástica pode ser um aliado seguro para isso. Então, são fatores que podem realmente contribuir e que contribuíram nesses últimos anos para que a maior procura. O acesso ficou mais fácil. Agora, é claro, a partir do momento que você tem um acesso mais fácil, a oferta fica demais, né? Muitas pessoas começam a fazer o procedimento e não estão habilitados para aquele procedimento, e aí, infelizmente, as complicações começam a surgir. E o que me chama mais atenção é o Brasil também, né? Está aí nesse ranking, liderando o número de procedimentos cirúrgicos. Isso também chama a minha atenção, né? Para entender assim, por que o brasileiro tem essa preocupação tão forte com a beleza. O Brasil é um país muito importante com relação à cirurgia plástica, tradicionalmente. Então, juntamente com os Estados Unidos, são os dois maiores centros de cirurgia plástica mundial, inclusive centros de formação. Muitas pessoas vêm até aqui para aprender com o brasileiro como é que faz a cirurgia plástica. Talvez isso tenha difundido mais. O próprio clima nosso, o clima tropical, sol, verão. Então, as pessoas querem estar bem a todo custo. Então, isso também pode contribuir para aumento dessa procura. E aí, quando é que a gente percebe que essa preocupação com a beleza está realmente passando dos limites? Que é o que a gente quer discutir hoje aqui, que é exatamente esse limite entre a estética, né, e a saúde. Quando é possível perceber que esse limite está realmente sendo ultrapassado? Existem algumas pessoas que nunca vão estar bem com o corpo. Elas podem fazer 10, 15 cirurgias plásticas, mas elas sempre, isso inclusive é um distúrbio, é uma doença, eles não vão nunca estar bem. Então, às vezes, é difícil até diagnosticar isso, mas é importante que a gente tenha um pouco atenção para saber isso. O procedimento, o paciente pode fazer 5, 6 cirurgias plásticas, não há problema, se ele tiver uma indicação para aquilo. Se a gente consegue, através da cirurgia plástica, alcançar o objetivo que o paciente queira. Então, isso aqui é importante, porque se você passar isso, começa a ficar realmente uma coisa danosa, né? Então, você tem que ter muito cuidado com essas indicações e qual paciente pode submeter a mais de um procedimento cirúrgico. O problema é como o senhor falou, o histórico desse paciente muitas vezes é escondido por ele mesmo, né? Eles escondem, por exemplo, uma coisa que é, para nós cirurgiões plásticos, o cigarro é muito danoso para qualquer cirurgia plástica. Infelizmente, muitos pacientes escondem que fumam. E aí a gente vai descobrir depois, no pós-operatório, e isso pode trazer problemas sérios, não problemas só de cicatrização, mas como uma trombose, uma embolia pulmonar, ou faz uso de algumas medicações e não fala para o cirurgião, alguma droga que não faz e não fala para o cirurgião. Então, tudo isso pode fatalmente contribuir para um pós-operatório não agradável, não de sucesso, digamos assim. Pois é. Então, o cirurgião plástico é igual a psicólogo, né? Tem que realmente contar tudo mesmo para ele, né? Eu acho que tem um pouco disso, sim. A gente tem porque muitas vezes o que acontece... Você me perguntou, e qual pode ser o exagero? Por exemplo, algumas pessoas separou algum relacionamento e acham que a cirurgia plástica vai resgatar aquilo ali. Então, eu vou colocar uma prótese, vou fazer uma redução porque eu me separei agora. Elas não falam isso, falam depois. Porque eu quero me sentir melhor e acho que eu vou arrumar outro namorado, vamos dizer dessa forma. E aí, por algum motivo, ela não vai conseguir aquele namorado que ela queria conseguir. E ela vai ficar insatisfeita com a cirurgia plástica. Então, depende muito do objetivo. Se é um desejo dela mesmo, se não é um desejo de amigas, do esposo, tem que ser um desejo que parta dela. Afinal de contas, é uma mudança no seu corpo, né? Porque existe um pós-operatório, existe uma mudança, uma restrição no pós-operatório, então ela tem que ter... Eu quero fazer a cirurgia plástica, não terceiros querem que eu faça a cirurgia plástica, isso é uma coisa bem importante. Ok, então, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e volta daqui a pouquinho com a nossa discussão aqui sobre esse limite entre estética e saúde. Você já parou para pensar nisso? Já pensou aí em fazer algum procedimento ou em fazer vários procedimentos e não parou para pensar nos riscos que ele pode trazer à sua saúde? Pois é, isso tem que estar tudo muito bem alinhados e a gente vai e a gente continua essa discussão daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.